Boa noite, povo. É com imenso prazer que recebemos a todos e a todas na Palestra de Inspirações 2020 na Line 1. Apresentamos aqui, em Teresina, os conceitos, inspirações e informações antecipadas para toda a indústria da moda. A Palestra de Inspirações 2021, que faz parte do projeto Conexão Inspira Mais, busca estabelecer novos direcionamentos para a indústria da moda, baseados na metodologia da pirâmide de produtos, enfatiza a inovação e possibilita, através de um planejamento estratégico, que o produto inovador possa alcançar massificação, caracterizado por volume e competitividade. O tema Play, que norteará o semestre 2020-1, traz como nova maneira de interpretar a roupa, os acessórios, os calçados e reconfigurar o período em que estamos vivendo, adotando o otimismo como evolução e um exercício constante de permitir-se a novas perspectivas. A Palestra de Inspirações 2020-1 é promovida pela Associação Brasileira de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, a Sintecal. Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções, a ABIT. Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil, CICB. E Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, que acredita que ações de fomento às micro e pequenas empresários são fundamentais para o desenvolvimento da economia do Brasil. Os pequenos negócios são importantes para milhões de brasileiros, para os jovens que procuram seu primeiro emprego e para idosos que já se aposentaram. São importantes para aqueles que acordam às 5 da manhã e para aqueles que vão dormir às 5 da manhã. São importantes para as pessoas que sempre sonharam em ter seu próprio negócio e por isso não medem esforços para vencer. Os pequenos negócios são a maior engrenagem social do país, porque aquecem a economia, geram renda e empregos e criam muitas oportunidades. 70% da população economicamente ativa dependem do trabalho dos pequenos negócios. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam com novas ideias que surgem dentro de um pequeno negócio. E essas ideias ajudam a melhorar a vida de outros brasileiros. Foi isso que a Samar e o Niged fizeram recentemente. Eles já tinham um restaurante Salim Sou Eu em Brasília, quando decidiram lançar em larga escala um dos produtos que faziam em seu restaurante, a pasta cremosa de alho, que encantava seus clientes, passou a ser vendido em pontos comerciais da cidade, como supermercados e mercearias. Os amigos, conhecidos, pessoas experientes, consultores, falavam assim: vocês são loucos de pensar em criar uma fábrica desse tamanho no meio da crise. Mas nós tínhamos certeza do nosso produto. Então, assim, já estamos hoje com mais de 300 pontos de venda. Inovação é o melhor caminho para driblar qualquer crise. Quem também faz a diferença com o seu pequeno negócio é o Geórgio Luiz e a Marilei, da EGL Engenharia, que já atua no mercado há 15 anos, gerando números crescentes de empregos diretos e indiretos. Como empresa de engenharia, a gente sempre tentou se espelhar, a gente focou muito nas grandes construtoras, nas grandes empresas, a gente sempre via essas empresas como referência e tentou montar uma estrutura que parecesse com aquilo. A gente se reconheceu melhor como pequena empresa e aprendeu a se adaptar melhor para a realidade desse tipo de mercado. Então a gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. A EGL hoje é uma empresa que a gente emprega em Brasília 20 pessoas, o nosso quadro permanente aqui, e cada projeto que a gente começa, normalmente são em cidades espalhadas pelo Brasil, aumenta um pouco a nossa equipe local e também faz muita contratação dos locais dos projetos são executados. É assim que os pequenos negócios ajudam o Brasil a crescer e se fortalecer economicamente e socialmente, gerando empregos, renda e desenvolvimento. E o SEBRAE está ao lado desses empreendedores, estimulando o conhecimento, a formalização, a redução da burocracia e a melhoria do ambiente legal para que os pequenos negócios brasileiros mais histórias de sucesso. SEBRAE. O projeto ainda conta com o apoio da ABEST, Abicave, Abicalçados, IBGM, Instituto Buy Brasil, IBB, ABVTEX, APSE e Abimóvel. E os patrocínios das empresas são Cipatex, Altero, Bertex,
York, Sprint Têxtil, SAP Dinaco, Wolf Store, Caim Miliaison, Brisa, Intexco, Aonde, Advance Têxtil, Britânia Têxtil, Cofrag, Colorgraph, Indutex, Compornard, Branil, Berlan, Suntex e Sultêxtil. Chamo agora a consultora do Núcleo de Design da Sintecal, Tatiana Souza, que apresentará as propostas de 2020-1. Oi, gente, boa noite. Não é feitiçaria, é tecnologia. Você viu que a presença dele é importante para o som funcionar, né? Bom, vamos lá. Nós estivemos aqui em setembro passado, né, falando de... Deixa eu lembrar, que a gente está no 2021. Aqui é 2020_1, era 2019_2. Vocês viram que a gente não tem mais a questão de verão e inverno, né? Então, na realidade, o Play fala do verão, né? E quando tiver o 2020_2, a gente vai falar de inverno, né, teoricamente. Mas, como a gente vive num país continental, e vocês estão aqui em Teresina, que faz calor quase praticamente o ano inteiro, a gente não fala de inverno. Daqui a pouco a gente adapta algumas cores, enfim, mas as modelagens mais frescas e abertas continuam acontecendo mesmo no inverno. A gente sempre começa um pouco diferente em cada edição. Hoje, a gente vai trazer 2 cases, um presencial com a Gil, que esteve hoje com a gente. Na realidade, nós chegamos ontem aqui em Teresina e ficamos até sexta-feira numa sucessão de consultorias dentro da materioteca que foi implementada aqui no Sebrae. Então, a gente está recebendo alguns empresários que fizeram suas inscrições, que têm uma agenda já montada até sexta-feira. Eu acho que ainda tem 2 vagas, né, Cami? Acho na quinta? Na quinta, enfim, quem quiser, às 3 e às 4? Enfim, quem tiver interesse ainda tem 2 vaguinhas, mas a gente já está com tudo preenchido e atendendo intensamente. Hoje não consegui nem tomar água, mas, enfim, foi legal. Foi muito bacana, porque a gente começa a perceber que as mesmas dores de empresários do Sudeste são as mesmas dores dos empresários do Piauí. Então, a gente está, na realidade, num mesmo mercado e tentando lutar com as mesmas dores que todos os empresários, enfim, trazem para a gente. Eu vou começar com a Gil, depois eu passo o vídeo. Quis trocar agora. Gil, por favor, ela esteve com a gente hoje aqui. Obrigado, viu, por você compartilhar. Eu achei muito bacana trazer a Gil hoje para, enfim, trocar uma palavrinha rápida com vocês, porque foi um assunto que abriu a nossa manhã com uma outra empresária. Ontem foi o nosso assunto na janta, falando sobre isso, sobre a questão de outros empresários. E eu, enquanto criativa, quanto designer, quando eu vou fazer uma consultoria numa empresa, e nos últimos projetos que a gente veio implementando desde o ano passado, junto com o IBB e a Sintecal, eu comecei a reparar num ponto comum entre as empresas. Eu comecei a perceber que elas estão fazendo o caminho inverso. Há um tempo, vou explicar para vocês o que é isso. Um tempo atrás, eu percebia que todas as empresas estavam querendo competir por preço. Isso ainda existe, né? Então, eu estava vendo meus clientes abaixando, comprando matérias-primas mais baratas, abaixando os seus preços, enfim, eu vou falar a palavra correta, que é entrar na vala comum, né? É onde você briga por preço a 50 centavos, a R$1, a R$2, a R$5, aonde, às vezes, o lojista fala, não, vou comprar dele porque o dele está R$3 mais barato do que o teu. E, em questão de design, os produtos são iguais, né? Não tem valor agregado nenhum. Então, você entra na vala comum do preço. Então, eu estava vendo todos os... Sabe quando você vê uma manada indo? Todos nessa mesma direção para competir por preço. E agora... Eu estou desde o ano passado, onde nós fizemos um projeto muito bacana, onde, junto com o Walter Rodrigues e o IBB, nós atendemos 27 empresas calçadistas do interior de Minas Gerais. A gente estava vendo o caminho inverso. A gente estava vendo que os empresários falavam, olha, não consigo mais brigar por preço, ok, eu estou nesse mercado, eu não posso largar esse osso, mas eu preciso começar a trabalhar com valor agregado. Eu preciso começar a trabalhar com design, eu preciso trabalhar com diferencial,
Como que eu faço isso? O legal é que nós, designers, é onde a gente entra com a nossa expertise para gerar valor para o produto, né? Trazer design, identidade, diferencial. E hoje, esse assunto abriu a nossa manhã com uma outra empresária. E continuou vindo quando a Gil trouxe a história dela também, que é você criar uma identidade de produto, é você criar valor de marca, é você comunicar corretamente esse produto, porque não adianta você ter um produto incrível e não comunicar. E quando a gente fala comunicar, em todos os aspectos, né? Hoje a gente falou compartilhou uma ideia do Walter, né? Que Deus está nos detalhes, então é desde a etiqueta, da fita, do pesponto, do avesso, são todos os detalhes que compõem um produto. E isso sim, isso faz um produto, porque não adianta você também fazer um produto incrível e aí na hora de comunicar e entregar ele fica simples. Você elevou ele em questão de design a um status bacana e baixou ele para preço na hora que você entregou. Apresentou ele simplesmente, sem criar o valor, sem comunicar direito. Então, eu queria que a Gil contasse um pouco da história dela, até do próprio, um pouquinho só do seu processo criativo, foi do que a gente conversou hoje, de como você trabalha, de como você conquistou, sim, o seu espaço, porque existem consumidores para todos os bolsos, né? Existem consumidores que querem preço, e existem consumidores que querem produtos diferenciados, com DNA, que só ele está usando, ou que tem um valor emocional, ou sim que tem design, funcionalidade, ergonomia. Acho que isso é muito importante. E a Gil trouxe isso para a gente hoje, e eu pedi para ela compartilhar com vocês um pouquinho disso. Está aqui, Gil. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Boa noite. O Walter tem uma participação importantíssima em todo esse processo, porque em 2014, quando eu participei do Piauí Sampa, foi ele que me abriu os olhos para essa questão do detalhe, né? Quando eu comecei a fazer moda em 2010, eu já tinha a noção e a intenção de trabalhar com o autoral, o original. Eu queria trazer alma e essência para o meu produto. Por isso que, no início, eu viajava para o Rio para comprar tecido, né, na La Estampa, que era na tecidaria, que era dentro da La Estampa, para trazer esse diferencial de tecido para cá. Porque, com o boom das faculdades, foi os booms dos ateliês. Então, todo mundo trabalhava com o mesmo tipo de tecido aqui, né? E aí eu disse, não, eu quero trazer, fazer o diferenciado. E o diferenciado era trazer os tecidos de fora. E aí, com o projeto, o Walter disse, olha, você tem o 10%, que é o conceitual, a história do bordado, da pintura à mão e tudo, mas você precisa fazer o comercial. Você precisa ter o equilíbrio e atingir os 60%, que é a massificação do teu produto. E aí, com isso, você vai ter que fazer a estamparia. Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque na faculdade a gente não aprende a fazer estamparia, né? Os professores não ensinam e a gente não tem noção. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre estamparia. Quem fazia estamparia e quem trabalhava com um processo parecido com o que eu estava fazendo. Que era a pintura, né, como tela, no papel, aquarelado. E como era que eu fazia para transformar aquilo, para transferir aquilo para o tecido. E aí, eu até comentei com você que a Clausicala, que é uma design de estampa do Rio, super famosa, eu acho que a maioria de vocês que trabalham com moda e design já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, procurem Clausicala, ela é incrível. E eu entrei no Instagram, peguei o e-mail dela e mandei um e-mail para ela, com a cara e a coragem. Olha, ela, assim, o sim eu já tinha. Aliás, o não eu já tinha, eu queria o sim. Como eu não conseguia essa informação aqui, eu digo, vou atrás fora. E eu mandei um e-mail para ela, me identifiquei e tudo, e disse para ela a minha dificuldade, que eu queria entender como era o processo de transferência, né, do papel para o tecido. E eu entendia que o meu trabalho era muito parecido com o dela, apesar de que ela usava de outras tintas, outros materiais. E ela respondeu imediatamente. No mesmo dia, ela mandou um e-mail respondendo a resolução que eu tinha que usar, o tipo de papel que a impressora tinha que ter, que ela disse que era muito importante essa questão do papel na hora da estamparia, e temperatura, tudo. Então, assim, ela me abriu os olhos. Ela foi muito generosa.
E aí eu comecei a fazer meus testes. Outra dificuldade era quem estampa em Teresina? Quem tem a máquina de estamparia em Teresina? Que era outra coisa que ninguém dizia. Ninguém passava a informação. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou ter que me jogar. E aí eu fui perguntando, e fui testando, e fui fazendo assim em lugares mais absurdos, e o resultado era péssimo, gente. Às vezes o tecido dobra e ficava branco. Eu digo, meu Deus, será que é assim? Será que eu vou ter que perder muito tecido para chegar no resultado correto? E aí até que eu encontrei um lugar em que a pessoa deixava eu entrar. Então, eu que esticava o tecido, né, na prensa e ficava acompanhando um a um. Então, eu sentia, eu acho que tem que colocar menos, eu acho que tem que colocar mais tempo e tudo. Então, eu fui sentindo o time da história toda, da estamparia toda. E aí, enfim, comecei a estampar. E não parei mais, né? Não parei mais. E aí, uma coisa foi puxando a outra. A estamparia, que eu trabalho com vestuário, mas puxou a papelaria, puxou os trabalhos personalizados e uma infinidade de outros, né, de outros segmentos que foram surgindo e eu fui fazendo. E aí, da estamparia, veio a ilustração, né, que me proporcionou a fazer os acessórios. Né, eu desenhava, passava para uma amiga que tem uma marca que faz, né, os acessórios, e aí eu comecei a fazer isso paralelo também. Então, a história era não parar. É que nem a moça do vídeo falou. Inovação é a chave. Então, assim, você não pode parar nunca. É um momento de crise? É difícil? Todo mundo está no mesmo barco. Mas a história é você não parar. É você estar o tempo todo colocando a cabeça para pensar e tentando perceber o que você pode fazer para mostrar o teu diferencial. Então, assim, a história do preço nunca foi, para mim, o ponto principal. Eu queria entregar um produto bacana. Para mim, eu acho que se fosse qualquer coisa, eu não teria sido feliz nunca. Então, desde quando eu comecei, desde quando eu abri a loja, eu queria encantar. Eu queria encantar meu cliente, eu queria contar uma história, eu queria envolver, eu queria que aquela pessoa, quando usasse a roupa, dissesse assim, poxa, eu estou usando uma roupa legal, a roupa, sabe, foi pensada, foi com amor, foi com carinho. Não era roupa nunca foi por roupa, né? Eu acho que eu queria realmente entregar um produto que tivesse alma. E que a pessoa sentisse todo o amor que eu coloquei para fazer aquela peça. E até hoje é assim. Quem vai no ateliê, quem tem a chance de ir lá, sabe que são peças desenvolvidas uma por uma. Tem peças que são únicas até hoje. Tem peças que têm o quê? 5 unidades. Nunca foi 10. Acho que a única peça que foram 130 peças são a jaqueta jeans, né, que é a Pupurri, que ela tem até Instagram próprio, porque as pessoas tiravam foto, mandavam para mim, e eu digo, não, eu vou criar um Instagram só para colocar essas fotos. Então, eu acho que é a única peça, que é uma peça icônica, eu acho que uma peça que marcou a minha vida. Inclusive, ela está sendo até... eu fiz para uma pessoa daqui do Piauí, que é uma top model internacional, que vocês conhecem demais, que é a Schneider Garneiro. Eu desenvolvi 200 peças dessa jaqueta para ela, com a história da vida dela. Então, essa peça vai ser lançada agora, final de março, início de abril, vocês estão sabendo, em primeira mão. Estou dando spoiler, mas é porque já está sendo divulgado. Essa peça vai ser lançada em São Paulo. E a peça é igual a Pupurri, é igual a minha, totalmente. Modelagem, os bordados que foram feitos de acordo com a história da vida dela, em Nova York. E 50 peças vão ser destinadas à venda para uma instituição de deficientes físicos daqui de Teresina, que é uma instituição que a irmã dela participou desde a infância, né? Faz parte desde a infância. Então, assim, ganhou o mundo. Eu acho que o importante também é você ter paciência. As coisas não vão acontecer da noite para o dia, né? E aí, o que acontece? Eu queria esse diferencial. Eu queria agregar valor ao meu produto. E o preço é uma crescente. Que nem eu te falei a história da blusa. Eu estava com uma blusa hoje
de tarde que, quando eu comecei, ela custava 150. Hoje em dia, ela custa 490. Então, assim, é um processo, né? É um processo de agregar valor, é valorização do produto a partir do teu trabalho, de tempo a tempo, de ano a ano, é um passo a passo, né? É um trabalho de formiguinha. E, enfim, hoje eu estou muito feliz, porque eu acho que o reconhecimento e o que eu conquistei até hoje me faz suspirar e dizer assim, a minha missão, o caminho certo é esse, a minha missão está sendo cumprida. E eu tenho muita coisa para fazer ainda, e eu não paro quieta. Eu queria era dormir um pouquinho. Tem gente que diz assim, Gil, tu dorme? Eu digo, eu durmo, minha gente, mas é porque assim, a mente ferve. É muito bom você trabalhar com o que você ama. Então, você sonha com o que você ama, você acorda pensando naquilo, você passa o tempo todo pesquisando tudo, você viaja, o teu olhar é bem abrangente. Então, assim, você está o tempo todo ligada. E a oportunidade de negócio está aí, o tempo todo. É só você aprender a olhar para o lado e colocar a cara para bater e fazer networking, porque ficar dentro de casa também não faz nada. Você tem que estar em contato com as pessoas o tempo todo. E, às vezes, você pensa que uma festa é só uma festa, e ela não é só uma festa. Sempre acontece alguma coisa. Então, eu não sei se é porque eu sou louca, mas sempre tem alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Então, todo movimento que você faz gera alguma reação. Sempre. Ficar em casa de braço cruzado ou chorar que a crise está aí engolindo todo mundo não resolve. Então, gente, não desistam do sonho de vocês. Corram atrás. Dá trabalho, mas é muito prazeroso. É isso. Obrigada mesmo. Gil, divulga seu Insta. Ele vai mudar, né? Mas, enfim, hoje é @garimpo BY Gil Lima, tudo junto. Garimpo by Gil Lima. Obrigada. É bacana, né? A gente. E não é uma empresa com 50 mil funcionários, com uma baita estrutura, com muito dinheiro. Não é. É uma única pessoa que faz movimentar. E a gente estava falando disso, né? Da ação e reação. E que é o reverberar, né? São as ondas, elas reverberam. Então, quanto mais ação você fizer, isso em tudo na vida, tá, gente? Até na vida pessoal da gente. Pensamento também reverbera, né? Então, quando você faz um movimento, a coisa anda. Já não é mais o mesmo estado que era anteriormente, né? Então, ficar em movimento é muito importante. E agora, a gente vai ouvir um pouquinho o pessoal da CAIME. É CAIME, Camila? Da CAIME Liaison. A CAIME é uma empresa do Rio Grande do Sul de laminados sintéticos, que já é parceiro da Sintecal e do Inspira Mais há muitos anos. Eles desenvolvem os laminados sintéticos e também toparam, como eles são do Sul, né, a gente está bem longe, eles toparam fazer um vídeo para a gente contando um pouquinho da experiência deles. Vamos ver aqui. De desenvolvimento, que é mais específico assim, para os clientes, o tipo de produto que o cliente está desenvolvendo, o tipo de pesquisa que o cliente está usando para desenvolver os produtos. E na parte da coleção a gente tem uma visão um pouco mais macro, a gente oferece muita possibilidade para o cliente, tudo baseado também nas tendências, muito personalizado com a pesquisa do estudo. Já uma cartela bem mais ampla e algumas coisas são mais assertivas que outras. A gente vai dando esse feedback para os clientes. Na parte O interessante da pesquisa da Sintecal é que, como ela atinge, tem um alcance grande, né, entre os clientes, entre os fornecedores, a gente acaba falando a mesma língua, né? Então, quando eu recebo uma demanda de desenvolvimento de um cliente específico, eu vejo algo familiar que eu já vi na pesquisa antes. Então, fica muito mais direcionada, como se a gente conseguisse se entender melhor. Entanto, essas sinalizações que nós concretizamos, elas nos ajudam a definir como é que a gente vai seguir adiante, o que a gente vai sugerir. Então, nessa próxima comissão, a gente vai ter uma parte específica de sugestões de a gente adequar no limite, no tritor. Que antes a gente fazia o que o cliente estava solicitando, agora, como a gente viu que está bem sinalizado, a gente vai ter opções
que nós somos criativos para o nosso setor de crescimento. Eles estão falando do conteúdo que vocês vão, enfim, escutar agora, de como eles usam esse conteúdo, né? Então, eles contaram para a gente o quanto que esse conteúdo do Inspira Mais está alinhado com as pesquisas que eles fazem fora, porque é mais uma ferramenta. Eu falo que a gente não tem a verdade absoluta, mas nós somos mais uma ferramenta de pesquisa, né? Eu falo que as inspirações e as tendências é um grande cesto que você vai lá, se apropria de coisas que servem para você. Nem tudo que é tendência serve para a nossa marca, né? A gente tem que entender qual é o nosso público, entender qual que é a nossa praia, para aí sim você olhar para esse grande pupurri de informação e de referências e lá pescar exatamente o que pode ser legal para você. Outro dia eu estava num evento e aí uma empresária também de confecção estava muito aflita por conta do neon e ela queria usar o neon e ela não conseguia comprar na quantidade que ela precisava ou introduzir a inspiração na velocidade que ela queria. Aí eu fiz a pergunta contrária, mas o seu público usa neon? Ela falou assim, não. Eu falei, então qual que é a sua preocupação de fazer um vestido todo neon se a mulher que compra a sua roupa não vai se vestir toda de neon? Ela pode, daqui a pouco, comprar uma camiseta com um detalhezinho em neon, onde o forro vai ter um viés em neon, ou um bordado em neon. Então, você não precisa do tecido, daqui a pouco você vai atrás de uma linha, você vai atrás de um viés em neon, em coisas muito mais práticas e menores. Ela falou assim, nossa, eu não tinha visto por essa perspectiva. Eu falei assim, porque você acaba recebendo as tendências como verdade absoluta, sem olhar para quem interessa, que é o teu público, né? Sem olhar para a sua identidade, entender o quanto daquela inspiração serve para a tua marca, como aquela inspiração vai ser decodificada para entrar na sua marca. Ok, é o animal print, bacana, mas o quanto de animal print o meu consumidor absorve? Será que ela é uma mulher realmente que usa animal print, vai querer uma roupa de animal print? Ou ela vai querer só um perfume do animal print de leve aparecendo na coleção? Então, a gente tem que fazer essas análises, porque senão a gente acaba engolindo as tendências como verdades absolutas, aí você fala, puxa, mas isso eu não vendo, isso aqui eu não vendi, isso aqui não foi bem, porque você não fez esse exercício de decodificação. Então, hoje, quando eu apresentar o conteúdo para vocês, é muito importante fazer o caminho inverso, de entender quem é a sua marca, para quem você vende, onde é o seu ponto de venda, para você conseguir absorver essas tendências ou até transformá-las numa história que vai servir para você, né? Porque senão você acaba sendo apenas um receptor de informação de moda e um replicador, né? Sem fazer essa análise. É muito importante isso. Então, vamos para o que interessa. Eu vou só abaixar, porque o som estava baixo do vídeo e agora vai explodir e vocês vão gritar. Espera aí. Vou deixar aqui, depois eu vejo quanto que vai precisar aumentar. Vamos lá, vamos começar. Esse aqui é o Inspira Mais, foi o convite que eu fiz hoje para os empresários que estiveram conosco lá. Ele é o único salão de design e inovação da América Latina em matérias-primas. Hoje, né, nós, há um tempo, lá nos primórdios, nós começamos no calçado, mas hoje nós já somos um evento de moda. Então, significa que nós atendemos confecção, moveleiro, bijuteria, lingerie. Ali tem fornecedor para todos os segmentos. Esse foi o evento de janeiro, e agora o próximo vai ser dia 4 e 5 de junho, mês 6. Tá? Antecipou um mês. Quem já foi no Inspira aqui? Alguém já foi no Inspira? Você já foi no Inspira? Só uma. Gente, pouca gente, não. Não pode. Não pode. Temos que fazer uma caravana para o Inspira Mais, Sebrae. Sebrae Nacional. Precisamos de uma caravana para o Inspira Mais em junho, porque é muito importante para o Polo estar lá com a gente. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho. Tell me now, my man, do you never
faz parte do convênio entre o Sebrae Nacional com a Sintecal. Nós visitamos 20 polos produtivos e mais 4 polos de varejo. E, quando eu falo 4 polos de varejo, a gente leva informação de moda para os varejistas, para a gente conseguir alinhar toda a informação de moda em toda a cadeia. Na realidade, esse é o nosso objetivo. Quando vocês forem no Inspira Mais, em junho, e vai ter lá a exposição, aquilo é o resultado de consultorias que nós fazemos dentro da indústria de matéria-prima, para essa indústria desenvolver matérias-primas e componentes alinhados com as principais informações de moda. Então, o nosso grande objetivo é fazer um alinhamento de toda a cadeia produtiva, desde o fabricante de matéria-prima e componente até o produtor e depois o varejista, né? Então, a gente está falando aqui de quase 1 ano e meio, quase 2 anos antes, porque a gente fala com o fornecedor de matéria-prima. Até isso virar produto, virar roupa, sapato, leva tempo, né? Então, a gente não pode errar nessa... Nós não somos a tenda da mãe de Ná. É muita pesquisa, é muita monitoração, é muita busca, né? É uma equipe gigantesca que fica ali junto com o Walter, monitorando as informações de moda para construir esse conteúdo e poder estar aqui hoje apresentando para vocês. Então, está envolvido também o Sistema Moda Brasil. Como eu falei, nós somos um evento de moda, né? E, antes de falar de inspirações e tendências, a gente fala de planejamento. Essa aqui é o nosso ponto de partida, é a nossa metodologia, que é a metodologia da pirâmide de produto. É onde nós fracionamos a coleção em 3 momentos. Nós pegamos 10%, aquela história que a Gil falou do 10 e 60, vocês vão entender agora. Eu vou ficando um pouquinho aqui e um pouquinho ali, tá, gente? É bom que eu sou grande, eu não fico no meio da apresentação, eu não tampo ninguém. Aqui é a nossa metodologia, é a nossa forma de pensar estrategicamente numa coleção. Então, vamos imaginar aqui, olha. Os 10%, aliás, enquanto criativa, eu acredito que os produtos cumprem papéis dentro de uma coleção. Quando você desenvolve um produto ou pensa num produto, você tem que pensar para que ele está sendo criado. É para ser meu produto de combate? É para ser o meu produto de imagem de marca? É para ser um produto que eu preciso vender muito ele, então eu não posso errar naquela história? Então, quando a gente pensa no produto dos 10%, que, na realidade, o que é esses 10%? Eu fraciono o meu mix total de produto. Isso serve para lojista também, tá? Para você fazer compras. Quem é lojista, que quer fazer compra de produto para a sua loja, esse raciocínio também serve, tá? Eu vou separar 10% da minha coleção para pensar nesse produto. Por que só 10%? Porque ele ainda é experimentação. Esse produto vai representar o DNA da minha marca. Eu vou olhar para o contexto mundial para entender o que está acontecendo. Eu vou buscar novas tecnologias para ter esse produto. Eu vou fazer as minhas pesquisas, vou ter um storytelling, vou contar a história desse produto. Ele tem que me emocionar, ele tem que me encantar. Não pode ser produto por ser produto. Ele tem que ter uma história, né? Para você poder trabalhar exatamente o storytelling. Porque, gente, hoje é isso que encanta os consumidores. A história que aquele produto tem, tá? E aí, para quem que é esse produto mais especial de experimentação? É para qualquer pessoa? É para um consumidor que nós chamamos de consumidor autoral. É realmente uma pessoa que busca coisas autorais, busca produtos diferenciados com DNA e com experimentações de novos processos, de novas... É um consumidor que busca por novas técnicas, ele busca por produtos diferenciados, ele não quer estar na vala comum, ele precisa se diferenciar. Quando a gente vai nos 10% é o primeiro estágio da pirâmide de desenvolvimento de produto. O grande objetivo desse produto é o quê? Trazer inovação com propósito. Por quê? Porque isso vai gerar valor de marca. Ele vai gerar valor de marca, né? Então, a grande missão desse produto no meu mix é gerar valor de marca. É onde eu vou fazer minha campanha de catálogo, é onde eu vou fazer minha campanha no Instagram, vou contar a minha história, vou fazer o meu lançamento. Então, você pode se apoiar nesse produto. 30%. No 30%, gente, às vezes a gente acha que a informação está fora, mas ela está dentro. Eu vou olhar para o meu ranking de vendas para eu analisar quais são as modelagens que, faça chuva, faça sol, sempre funcionam. Eu sempre vendo aquele vestido, eu sempre vendo bem aqueles shorts. Eu já investi em modelagem,
eu já diluí o investimento de modelagem naquele produto. Ele sempre vendeu bem porque ele veste bem. Então, eu consigo relançar esse produto com um perfume novo, com uma história nova. Então, eu vou olhar aqui para o meu ranking de vendas. Aqui, você vai olhar para as tendências mais quentes, as que estão, assim, mais, na realidade, as tendências mais frescas que estão acontecendo. Vocês vão entender o porquê dessa diferenciação quando a gente chegar nos 60, que eu vou falar para vocês. Eu vou olhar aqui para as passarelas, para os desfiles que estão acontecendo, vou olhar para as vitrines, porque muita gente viaja e acaba indo fotografar a vitrine, ver o que está acontecendo nas lojas, enfim, eu ainda vou estar nesse processo. Eu vou olhar para novos mercados. E por que o processo está aqui? E por que é somente 30% da minha coleção? Você lembra dos 10? Vamos imaginar que você fez os 10, tá? E deu certo. Hoje, quem que me contou dos 10% que fez uma estampa? Não foi alguém de confecção. Ah, foi esqueci. Marina. Como? Camila, cadê você? Quem foi? Não foi a Moretti. Meu Deus. Marina, querida, linda. Tá. A Marina. E aí ela fez um trabalho lindo de pintura à mão. E eu falei assim, Marina, isso são seus 10%, né? Esse trabalho de pintura à mão. Ela falou assim, nossa, e fez um super sucesso, as pessoas adoraram, foi muito bacana. Eu falei, então, como que você leva isso para os 30%? É quando entra a estamparia digital dessa nova história, né? Porque tem que entrar no meu processo produtivo, não dá mais para ser na mão, porque ali, quando é na mão, você tem um processo mais primoroso, mais demorado, um produto 1 a 1, daqui a pouco é um produto que vai ser numerado, não sei. Mas quando você chega nos 30%, você tem que trabalhar a reengenharia do produto, repensar ele em termos de processo. Então, aqui não vai dar mais para ser na mão, vai ter que ser, daqui a pouco, uma estamparia digital ou um bordado, não sei, algum processo que vai trazer o perfume daquela história. Eu vou olhar para quem? Para um consumidor multiplicador. É ele que está afim desse produto, porque assim, eu vi ali com alguém que estava usando aquela saia pintada à mão, eu olhei, gostei, e vou atrás daquele produto, mas eu não posso comprar ele, eu não tenho muito bolso para aquele produto. Eu até fiz uma brincadeira, falei, compara entre a bolsa Chanel e o esmalte Chanel. Daqui a pouco você não pode comprar a bolsa, mas você pode comprar o esmalte. Nada impede. Você pode comprar o óculos. E continua sendo Chanel. Né? Então, é um pouco dessa equação. E quando a gente vai para os 60%... voltando aqui rapidinho. Hoje o dedinho está nervoso. Só quero mostrar para vocês o que significa os 30. Ele pula direto. Depois a gente volta. Os 30, eu ainda olho para o meu ranking de vendas. Aqui, gente, olha a diferença entre as tendências do 30 para as tendências do 60. Aqui são as tendências macro, é quando já explodiu a história. Aqui são as tendências remanescentes, a gente falou muito disso hoje, que as tendências remanescentes são aquelas que elas acontecem, como, por exemplo, o animal print, e ele vai se transformando. Agora é animal print com neon. Depois é animal print sobre animal print. Ela vai se transformando no decorrer, né, depois que ela foi lançada, ela não desaparece, ela vai se transformando e se modificando. A cada hora você vê ela com uma nova reconfiguração. Né? Então, essas são as tendências remanescentes. Né? A gente falava de franja, a gente vai ver lá nos 60%, que quando a franja estava nos 10%, agora a gente já vê franja com cristal, franja em pluma, franja em pérola. Então, ela vai se transformando. Essas são as tendências remanescentes e são essas que apresentam aqui no 60%. É onde a gente vai olhar o hit da estação, o que está mais bombando, é aqui no 60% que acontece. O uso de estoques, a gente falou isso hoje no nosso último encontro, tem matéria-prima parada, faz coleção cápsula, matéria-prima parada é dinheiro parado, não pode virar fogueira, tem que virar coleção. Uma amigona minha que é da Lilacá, baita marca de São Paulo, ela tem ali no cronograma dela inserido que a cada X tempo ela tem que descer para o estoque, ver tudo que está parado e tem que fazer produto. Né? Faz uma coleção cápsula, cria valor de novo com aquilo, mas matéria-prima parada não pode ficar no estoque. Então, você vai trabalhar o uso de estoque aqui. Pensar nos seus clássicos, nos seus commodities, nos seus básicos. Vocês já se analisaram enquanto marca para entender quais são seus básicos? E, na realidade, eu nem falo
básicos. Quais são os seus clássicos? Quais são os produtos clássicos da sua marca, que sempre tem que aparecer na sua coleção? A Arezzo tem aquela sapatilha de batelacê, são os clássicos da Arezzo. A cada coleção ele aparece com uma nova cor, um novo material. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, analisem na marca de vocês quais são os seus clássicos, que merecem ser mostrados, sim, como clássicos. Não é feio, é muito bacana, porque são modelagens clássicas, atemporais, e você vai trazendo elas com perfume novo para a coleção. E aí, aqui, ó, moldes consagrados e novas matérias. É quando você faz essa equação entre clássicos e novas matérias, né, você relança esse produto. E para quem que é esse produto? É para o consumidor de massa. Então, por isso que a gente tem esse diferencial de produto dentro da minha pirâmide. Por isso que a Gil nos contou o case dela, que ela estava lá nos 10%, super autoral. Só que se a gente fica só nos 10%, a gente vira artista plástico, né, Gil? Vende um quadro por ano, aí não dá, né? Vender um quadro por ano, a gente tem que, né? Ninguém vive de luz e energia, a gente tem que, né, rodar. Então, é onde você faz todo o equilíbrio do seu mix de produto para você ter produtos commodities, produtos de venda rápida, entrega rápida. Aqui, ó, não dá para errar. Aqui é produziu, vendeu, produziu, entregou, vendeu. Produziu, entregou, vendeu. Aqui é rápido. Não dá para errar. Você pode errar lá nos 10% só, que ainda é experimentação. É pequenininho, por isso que é só os 10%. Agora, aqui é o bate-caixa, gente. Aqui não dá para errar. E outra, né, com tudo isso de informação, você já tem informação suficiente para poder se articular com segurança nesse caminho. Então, ele é o terceiro estágio da pirâmide. E o grande objetivo dele é aqui, ó, segurança, know-how, é o teu know-how. Você já apostou nisso. Ele gera o quê? Preço e competitividade. Né? É isso aqui que paga nossas contas, né? Isso aqui que roda, tá? Se você analisar as marcas, eu gosto muito de dar o exemplo da Arezzo, porque eles têm exatamente isso muito claro quando você olha os produtos expostos, é muito nítido os clássicos, o que são os 10%, geralmente são coleções menores, que estão no meio da loja, e aquilo fica um tempo, depois aparece uma coisa nova. É assim que funciona. Então, vamos lá. Aqui é um resumão, vocês vão receber isso, inclusive, no final da palestra, tá? Se vocês entregarem a avaliação, vocês recebem isso. E esse pôster é muito bacana. Cola na parede, gente, estuda aquilo. Ali tem exatamente a explicação de cada nível da pirâmide. É importante, isso funciona. É a nossa metodologia. A gente aplica isso dentro das fábricas de componente, dentro das fábricas de confecção, de calçado, para desenvolvimento de produto. Funciona muito bem. Vamos ao que interessa agora, né? Vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho o nosso processo, né? A gente começou a pensar em Play em março de 18. Em janeiro ele apareceu nos 10%, agora em julho ele já vira 30% e em janeiro de 20 ele já vai virar 60%. Então, olha a velocidade. O tempo de uma inspiração que nasce aqui para chegar aqui é mais ou menos 18 meses. É o tempo que leva, às vezes umas despencam. O Play, que é esse que eu vou mostrar para vocês, esse está indo numa velocidade muito mais, bem mais rápido do que a gente imaginava. Então, eu acredito que vocês já viram um pouco dessa cartela, um pouco desse conceito, vocês já perceberam isso nas pesquisas de vocês, essa história, porque está indo muito mais rápido do que a gente imaginava. E acontece. Bom, aqui a gente vai falar de pós-modernismo, né? É caracterizado pela avalanche recente de inovações tecnológicas, pela subversão dos meios de comunicação e da informática, como a crescente influência do universo virtual, derivando num desmedido apelo consumista. Esse panorama seduz o homem pós-moderno. Assim, a identidade no pós-modernismo seria um corpo, uma forma vazia, pronta para ser preenchida ou receber novas reconfigurações.
Hoje não temos uma forma de vestir, mas sim uma maneira de interpretar a roupa e acessórios. Não é apenas um jogo de peças, mas um diálogo entre a criatividade, a liberdade de usar e a identidade. Tudo expressando um novo jeito de ser. E aí, aqui já é a introdução desse play, dessa brincadeira, né? Play tem a ver com brincadeira, com game, com movimento. E aqui são umas pessoas na rua, é street style mesmo, né? Olha o flúor aparecendo aqui na rua, antes do que a gente falava, né? Porque a gente começou isso em março de 18, né? Essa pesquisa. E aí as pessoas se vestindo do jeito que elas estão querendo. Enfim, pouco me importa se alguém vai reclamar que eu estou com o cabelo pink. Ela está ali. É um perfil do Instagram muito bacana, que é o New York From Behind, que fotografa as pessoas se vestindo do jeito que elas se acham legais e está tudo certo. E aí, falando ainda de play, né, esses casacos quebrando um pouco essa sisudez, ainda mais nova-iorquino, né, que é aquela coisa mais cinza, mais séria, e aí brincando com essas carinhas de monstros. A gente pode até ver já nos calçados infantis um pouco dessa história, né? Você pode virar um sapato brinquedo, uma bolsa brinquedo, a camiseta brinquedo também, que tem a ver com a história do play. E aqui é uma outra digital influencer, a Hakura. Ela se veste meio como boneca, ela pinta o cabelo dela quase toda semana, e ela está muito ligada aos millennials, né, que estão conectados com esse tipo de comunicação, e ela traz esse universo de brincadeira. E quando a gente vai para as passarelas, a gente vê Comme des Garçons trazendo Ken, né, os modelos meio que vestidos de Ken, esse cabelo de boneco, enfim. Então, trazendo também esse universo da brincadeira, como se fosse quase que infantil, essas roupas, sendo que, obviamente, são para o universo adulto masculino, né? Aqui é só uma introdução para vocês entenderem o que o play traz, né? Aqui, o Greg Green brincou um pouquinho com as modelagens das roupas, como se fossem o print dos moldes ainda, né? Então, é como se a roupa não tivesse sido terminada. Então, ele brincou com essa história. E levando isso um pouco para as bijus e para os acessórios, né, você pode trabalhar novas reconfigurações, você pode montar a tua história, ou cada brinco tem um jeito, né, cada lado tem um jeito. Então, trazendo essa irreverência que o play proporciona para a gente. E aqui, uma brincadeira do MoMA com os, né, a geração Z e millennials, né, onde eles pegam o tênis deles e fazem big mock-ups, big protótipos com essa brincadeira. Enfim, essa coisa do jogo, de você moldar, de você montar, de você interagir com o seu produto, que é muito bacana também. E aí, quando a gente vai para o universo do digital, né, em termos de comunicação, porque a inspiração e a tendência, ela não vira só produto. Ela vira imagem de campanha, ela vira o tom de comunicação da tua marca. Então, a gente começa a ver ali o Helmut brincando com essa história desses personagens que parecem brinquedos, bonecos, enfim. Então, esse é um pouco do universo do play. Dentro do play, nós temos 3 spots para a gente olhar: o reconfiguração, o referências aleatórias e o expressionismo. Cada um deles, a gente acabou olhando para um personagem que representava bem cada spot. Vamos lá. Reconfiguração. Redescobrir novas silhuetas, mas sem perder o sentido do impecavelmente bem feito. O nosso ponto de partida é o trabalho da diretora de cinema, Cindy Sherman. A Cindy Sherman, ela fez uma coisa muito interessante, que ela falava que você não precisava mais ir para o museu a partir do trabalho dela, porque ela começava a fazer manipulação de imagens digitais, quase que deformações que lembravam muito obras de arte. Um outro personagem que a gente olhou, a gente vai olhar um pouquinho mais à frente, que é o Rick Owens. Essa aqui é a Cindy, onde ela brinca com essa história, que você não precisa mais ir num museu para ver obras de arte. Mas o que eu acho muito bacana, e eu acho que o que tem que ficar no radar de vocês, é o Rick Owens, né, que há 24 anos cria produtos carregados de uma estética gótica e pós-apocalíptica. Eles são construídos a partir de modelagens tradicionais e reinterpretados ou reconfigurados com novos volumes. Ele se apropria de modelagens muito clássicas e, através do exercício de forma, dobradura, recorte, ele cria o novo. Então, ele vai para o clássico para criar um novo a partir dessas dobraduras e desses recortes. Então, é um exercício de forma.
Né? Para quem é designer e estilista, é muito bacana, porque você pode pegar uma modelagem, tanto de bolsa, de roupa, de saia, de biju, de joia, e trabalhar, fazer esse exercício da forma, olhar para algo muito clássico e começar a manipular essa forma para recriar ou reconfigurar. Eu gosto muito da palavra de subversão também, você subverte a forma, né? Ela sai do que ela era e se torna uma coisa nova. Tá? Eu gosto muito de pensar na subversão da forma. Seu estilo peculiar já é reconhecido, insuflando os jornalistas a dizerem que ele será o novo Ralph Lauren por causa da sua estética atemporal. Ele usa, gente, a mesma cartela de cores há anos. O DNA de marca dele é o mesmo há 24 anos. Ele influencia as principais marcas de moda. Ele está muito à frente assim do nosso tempo. Até aqueles daddy sneakers, que agora está super na moda, que são aqueles solados super pesados. Quem começou com essa história foi Rick Owens, há muito tempo atrás. Só que a gente estava numa pegada mais minimalista quando ele começou com esses solados mais pesadões. Agora, se você olhar o que o Rick Owens está fazendo, ele está indo para uma história mais limpa, mais minimalista, enquanto nós estamos ainda no daddy sneaker, que é aquela coisa mais pesada, mais bojuda. Então, ele vai sempre contra a maré. Se o povo está indo para lá, ele está indo para cá. Então, fiquem de olho, coloquem ele no radar de vocês, para realmente entender essa estética temporal, que eu acho que é bem interessante. Então, aqui, né, como eu falei, com fortes características que se repetem, volumes, cortes enviesados, e sua imutável cartela de cores, por exemplo, e ainda mais por sua grande aceitação no mercado mundial das cópias. O que as fast fashions copiam Rick Owens é enlouquecedor. Assim. Então, fiquem com ele no radar de vocês. Ele realmente ele é esquisito, ele como pessoa é esquisito, ele tem ali uma personalidade esquisita, mas as soluções e o que ele faz com a roupa é muito bacana. Então, pesquisem por ele para entender um pouco mais essa estética do Rick Owens. E vamos adiante aqui para entender o que as outras marcas... Gente, aqui é alguma coisa sobre a apresentação, mas é divergente, tá? Enfim, só para a gente entender essa construção da forma e a modelagem, percebam que é uma modelagem clássica, porém, existe esse trabalho de dobraduras da forma, né? Misturar elementos aqui também, então você vai subverter essa forma. Aqui é o trabalho do Lucas Simões, aonde ele pegou uma matéria-prima simples como o papel e também reconfigurou esse papel, né, esse monte de papel empilhado, e transformou isso numa nova história, trabalhou isso com mobiliário, fez recortes. Então, esse é o trabalho de formas, né, entender como que você pode transformar essa matéria. E aí, aqui, ainda olhando para a moda, né, novas modelagens, o salto com alguns recortes. Então, você pode levar isso para joias, para bijus, para bolsas e para casacos, onde você vai ter modelagens muito limpas e muito clássicas, porém com novas dobraduras, né? Então, trabalhar esse desdobramento na modelagem é muito importante também. E aí você também trabalha a reconfiguração dentro dessa história. E quando você fala de reconfiguração e de subverter formas, você também pode subverter matérias. Aqui a gente está falando de matérias que imitam o papel. Então, um couro que parece papel, um laminado que parece papel, um tecido que também vai ter textura de papel, né? Então, você vai meio que enganar o olhar na hora de fazer esse produto. E lembrando que aqui é os 10%, é a experimentação, é o nascimento do novo. Então, entendam quanto disso consegue ser absorvido na sua história. E aí, só para a gente ter um spot geral aqui do reconfiguração, é o divergente, mulagem versus tailoring, o desdobramento, o papel e o cimento, textura de cimento também entra aqui como reconfiguração. Quando a gente vai para referências aleatórias, a gente vai falar um pouquinho do universo do Basquiat.
né? Quem conhece o trabalho dele sabe que ele realmente tem uma mente muito quase que perturbada, né? Mas ele trabalha com muitas referências dentro da obra deles, né? Então, gestual, intenso, urbano e repleto de referências aleatórias, seus trabalhos indicam que podemos trabalhar bases simplificadas. Como a gente tem ali um exagero do gestual, do intenso, em cores e estampas, a base tem que ser muito simples. Então, pensem em modelagens muito simples, né? O vestido reto, as saias lápis, a camiseta branca básica, para conseguir receber essa enxurrada de referências de informação de cor, de textura, de colagens e sobreposições, né? Então, o Jean Basquiat é o nosso ponto focal e ele faz realmente combinações audaciosas de imagens e cores. Por isso que a base tem que ser muito simples, né? Ele fazia isso no processo criativo dele. Ele se apropriava do que tinha na frente. Uma porta, uma tela, um pedaço de madeira. Ele se apropriava daquilo e criava algo em cima. Então, pensando na quantidade de referências aleatórias que nos atinge todos os dias, ao olhar a internet ou sair para a rua, parece perda de tempo não aproveitar esse monte de informação que está por aí. Tem um pulo do gato muito importante aqui, né? Devemos fazer isso de forma inteligente e inovadora. É quando a gente fala que as cores de comunicação no digital têm que ser digitais, porque as cores chamam a atenção, né? Você tem que estar ali no feed, ó, e a pessoa tem que parar no teu feed. Então a gente fala que as cores são digitais agora, elas vibram muito, né? As cores são literalmente digitais para realmente você parar no seu feed. Por isso que publicar no Instagram por publicar não surte efeito nenhum. Tem que ter uma estratégia de conteúdo, de cor, de time de postagem, de horário de postagem, tudo isso, para realmente fazer dessa informação e dessa ferramenta o uso inteligente e inovador. Se você posta por postar, você vai perdendo seu tempo ali, infelizmente. Então, afinal, o diferencial hoje não é ter acesso à informação, e sim saber quando e como utilizá-la. Né? Isso acho que é o mais importante. E aqui vocês já conhecem, é um desfile Gucci. Ele representa muito bem as referências aleatórias. Quando você olha para um desfile Gucci, tem 500 mil referências. É o xadrez com metalizado, com um liso, com estampado, tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Né? E ordenado, acho que é o mais incrível. Né? Esteticamente é ordenado. Tem dá um impacto esquisito no primeiro momento, mas ele é ordenado, né? Essas estampas se autocombinam. E um monte de marca bebe dessa fonte. Né? Se a gente olhar outras marcas do mesmo staff de Gucci, eles estão bebendo dessa mesma fonte. Michele revolucionou a Gucci quando trouxe essa estética. Né? Uma estética de milênios, da galera que está consumindo agora, que se comporta em relação ao produto completamente diferente do que o pessoal dos anos 70 e 80. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Enfim, isso está na internet, vocês conseguem pesquisar, e está aqui realmente como a gente entender esse spot. E aqui Basquiat, com seu amigo Andy Warhol. Teve uma exposição maravilhosa dele em São Paulo. Ele fala de arte urbana, arte de rua, colagem, gestual intenso, porque Basquiat era intenso. Né? Ele tinha uma cabeça que fervia demais. Então, aqui é ele. E, como eu falei, ele usava qualquer suporte, qualquer base para poder colocar a arte dele. E aqui ao lado é muito bacana ver a Urban Decay, que é uma marca de cosméticos, as mulheres devem conhecer, que se apropriaram da estética Basquiat para fazer a cartela de cores das suas sombras e até a caixinha. Né? Então, é isso. É a gente pensar um pouco nessas colagens, olhar para a rua. Aqui é um outro grupo muito bacana, que é o Tigran, onde eles fazem uma experimentação direto com o consumidor. Você encomenda essa camiseta com ele, e aí vai para um quadro, aí você recebe o quadro e abre essa camiseta de dentro do quadro. Enfim, referências aleatórias, é bem bacana. E aqui, o mais legal ainda, que é o filho do dono da Acne Studio, que é um baita designer, ele fala que os tênis dele são mais legais do que o do pai dele. Aqui, gente, é a geração Z. Tá? É uma galera que está se relacionando com um produto também de maneira completamente diferente.
E ele ainda posa como designer. Olha lá. Pá. É o Taj Jahanson. Enfim, é só para vocês entenderem o contexto de todas essas referências aleatórias. E quando a gente olha para a moda, é essa miscelânea aqui, né? É essa mistura, são essas sobreposições, isso já está acontecendo, essas construções quase que esquisitas num primeiro momento, mas lembrando que isso é 10%, né? Colagem, né? Aqui, Alexander McQueen já se apropriando dessa estética Basquiat na hora de fazer as suas estampas, né? Percebam que a modelagem é nada, é um blazer retinho, sequinho, né? Mas todo estampado com essa estética Basquiat, dos rabiscos e dos gestuais, enfim, que é bem bacana. Aqui mais um pouco de referência dessa colagem, né? Colagem de fios, então na hora de fazer um bordado, daqui a pouco o bordado não precisa ser feito com um único fio, ele pode ter 2, 3 espessuras de fio para trazer essa referência aleatória. Trabalhar na estamparia digital com imagens de foto e com desenhos, enfim, misturar toda essa história. Aqui ainda olhando para a moda, né? Versace trazendo essas referências já nos cabedais. E o que eu acho mais bacana é que você pode usar em algo que já existe, né? Se apropriar de modelagens que já existem e fazer esse exercício de colagem e esse exercício de novos materiais e sobreposições, né? Aqui o Iceberg também trabalhando esse universo das sobreposições, das referências, todas juntas e misturadas numa única peça. Moschino também trabalhando isso muito bem, com esse universo quase de gibi, né? Bem anos 80. Olha que bacana, que ideia legal para o salto, onde você pega vários elementos. Isso, para quem faz joia e biju, também é muito bacana. E acessórios, você pensar em juntar. E, obviamente, a construção tem que ser muito inteligente na hora de juntar essas peças e criar algo novo. E aqui é uma aluna, a Paulina, ela é da Central Saint Martin. A gente olha muito para os recém-formados das principais escolas de moda, porque é gente de cabeça fresca, eles estão saindo da faculdade agora com um novo olhar, então trazem várias propostas interessantes. Então, também uma proposta cheia de referências aleatórias. E o trabalho de tecido que ela faz é muito bacana. Aqui mais um pouquinho de colagem, né? Então você juntar todos esses tecidos e misturar essas texturas. Então aqui os spots são colagem, extravagância visual e urbano. Vamos seguir para o expressionismo, tá? Aqui o nosso spot maior foi o Van Gogh, né? A gente olhou para o trabalho dele, né? Então podemos buscar no trabalho de Van Gogh inspirações para superfícies com pinceladas e plissados pequenos. Olha aqui os plissados que a gente está vendo agora saíram dessa história aqui, né? E repetitivos como decodificação. Suas pinceladas marcadas e nas cores brilhantes e ensolaradas nos fazem pensar em cores vibrantes. Isso faz sentido, afinal, as cores brilhantes são reflexo das imagens consumidas via smartphone, foi o que eu falei para vocês, viciando o nosso olhar em tonalidades iluminadas, que são as cores digitais que eu falei para vocês. E aí, se a gente olhar tanto para a internet, é uma enxurrada de Van Gogh, né? Não sei se vocês perceberam isso nas pesquisas de vocês. Aqui é só uma brincadeira de um videozinho que brincava muito dessa questão do expressionismo do Van Gogh, das pinceladas e dos formatos. Traz um pouco dessa brincadeira dos personagens. E aí, obviamente, já tem o filme dele no Netflix. Eu já assisti, é um filme um pouco cansativo, mas vale a pena. Para você entender a estética, quem faz estamparia entender o que são essas pinceladas, as passagens de cores, né? E essa textura é muito bacana. Então, sigam para o Netflix para assistir. E, obviamente, isso já está rolando, né, no Tate Modern, ou a exposição do Van Gogh. E um raciocínio que o Walter faz que eu acho muito interessante, que é, se, sei lá, 500 mil pessoas assistem uma exposição como essa, saem impactadas de uma exposição como essa, compram um mimo na lojinha do museu, aí ele vê numa loja algo que remeta a isso, uma camiseta, uma roupa, um drapeado, ele vai estar impactado com aquilo. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa história e aos movimentos das grandes exposições que acontecem por aí, porque as pessoas
experimentam ir até lá e saem impactadas desses lugares, né? Então, é muito bacana a gente pensar nisso. E aí, ele como statement, né? Ele já nos anos 2019, meio que na rua, sendo amigo da galera, né? Então, essa imagem de internet é muito engraçada sobre o Van Gogh, então mostra que realmente essa estética está muito forte. E aí, Gucci se apropriando da imagem do Van Gogh para uma campanha, ele aqui com a menina do brinco de pérola, ele aqui com a galera, né? Andy Warhol, Basquiat, Mona Lisa, Frida, o Dalí, né? Então, trazendo ele para essa estética super atual e contemporânea, né? Então, é um personagem muito interessante de se olhar. E aí, quando a gente olha para a moda, como tudo isso foi decodificado, virou estampas de pontilhismo, de pinceladas, né? O céu estrelado de Van Gogh, que é tão famoso, virou plissados nos calçados, virou plissados nas roupas, nas joias e nas bijus. Esses movimentos de pincelada, esses drapeados, né, são decodificados dessa maneira. E aí o movimento, olha, plissados também na joia, no calçado, na roupa. Outra decodificação, a questão do movimento da pincelada, né, quando a gente olha para esse objeto vermelho do Tony Greig, né, esse movimento sinuoso da pincelada, isso tem total a ver com o universo do Van Gogh. E aí esses efeitos meio que aquarelados, né, da estamparia, na hora de escolher tecido, pensem nisso, né, nesses efeitos aquarelados das estamparias que pensam realmente que são gestuais e pinceladas de tinta. Esse é o desfile do McQueen. Aqui um pouco mais, olha o knit, né, o tênis de tricô que a gente fala, né? Olha no moletom como foi decodificado essa brincadeira das ondas e da pincelada, né? Até no acrílico do óculos a gente pode perceber que isso está muito forte. Então, no expressionismo, os spots são pinceladas, pontilhado, plissado e movimento. Tá? Querem tirar foto, alguma coisa? Quem quiser pode tirar foto, que na sequência vem a cartela. Ok? Vamos lá, vou passar, gente. E aqui a cartela de cores. Também, quem quiser tirar foto, pode tirar, eu aguardo. Tem os pantones. Então, quando você vê essas três cores, o Red Orange, o Vapors Grey e o Aqua Haze, eles já estão acontecendo. Se você vê no decor, já está acontecendo essas cores também, essas combinações, o laranjão forte com o azul, ou o laranjão com o cinza, meio que é quase um off-white, isso já está acontecendo, né? Então, a gente tem que... isso é uma inspiração muito forte. Vamos para os 30% agora. Quem esteve com a gente na edição passada assistiu o Alquimia, né, que hoje está nos 30%, nos 10%. Ele já chegou nos 30%, nós começamos ele, olha só, em setembro de 2017, que loucura, né? E agora, em janeiro, ele apareceu já nos 30%. Quando a gente voltar aqui no segundo semestre, ele vai estar nos 60% já. Então, a alquimia tem dois spots, o atômico e o dinâmico. O atômico, a palavra já fala, atômico é o que explode, o que é forte. E o dinâmico, dinamismo, funcionalidade. A gente vai entender isso em relação às modelagens. Então, aqui a moda se democratizou, acabaram-se as tribos, fortalecendo o consumo autoral sem seguir uma única tendência. O mote dos novos caminhos é a integração da tecnologia com a natureza. Então, eu posso misturar coisas naturais com coisas sintéticas, ou buscar tecnologia na matéria. Na última Premiere Vision, que é uma feira que acontece em Paris 2 vezes ao ano, vários tecidos estavam com código de performance. O que é isso? O tecido tinha tecnologia, né? Ele falava, esse tecido corta vento, esse tecido é fácil de lavar, esse aqui é fácil de costurar, esse aqui pega o calor de dentro e põe para fora. E aí eu achei, quando eu olhei isso, eu achei que eram tecidos mais do lado fitness, esportivo. Quando eu fui olhar a parte de alfaiataria, também com códigos de performance. Então, a tecnologia da matéria-prima é muito importante, e isso está indo
para a moda, né? Então, buscar tecnologia, acabamentos nas matérias-primas. Você pode usar a modelagem mais simples, porém, se aquela matéria-prima tem uma tecnologia incrível, e agora em São Paulo, cheio de chuva, você usar um casaco que não molha, é maravilhoso. E um casaco que não vai fazer você suar, ele vai fazer você respirar, mesmo sendo uma capa de chuva, levinho, que você põe na bolsa e sai do metrô, e um sapato que não molha, mas é um sapato bacana, não é uma galocha. Tecnologia da matéria. Então, a gente tem que buscar isso. Então, o mote dos novos caminhos é a integração entre tecnologia e natureza. Então, tem a questão da matéria. Torna-se mais importante que a modelagem, que é isso que eu falei para vocês. A matéria-prima torna-se mais importante que a modelagem. Você vai buscar tecnologia nessa matéria. Assim, o ultraverniz, os brilhos metalizados, proporcionam brincar com as estruturas disformes com cara de futuro de ficção científica. Se vocês olharem os desfiles e os Instagrams, estão tudo com essa cara aqui de ficção científica, de cyber, de espaço, de lunar. Ao mesmo tempo, com o cotidiano apressado das grandes cidades, produtos e componentes devem ser efetivamente funcionais. Então, daqui a pouco eu tenho uma jaqueta aqui. Faz calor, eu abro o zíper e fico só com um colete. À noitinha fez frio, pum, pus a minha manguinha. Ou eu estou com uma bolsa que ela pode virar várias coisas. Ela fica pequena, ela fica grande, posso acoplar novas histórias, eu posso montar a minha biju, eu posso mudar alguma coisa do meu sapato que vai deixar ele mais chique de noite para eu ir para um restaurante e durante o dia, uma coisa do dia a dia. Então, a funcionalidade da roupa ela não é só uma única coisa, então você traz a funcionalidade para essa história. Muitas vezes respondendo por duas ou mais necessidades, como aquecer e impermeabilizar. Então, além das múltiplas funções de uso, o produto deve ainda encantar e ser desejável. Olha aí a comunicação acontecendo. Então, vamos lá. Vamos falar do atômico. Então, olha só. O atômico, que a gente fala do disforme, é exatamente essa coisa disforme. Ele é assimétrico. Isso impactou tanto nas matérias-primas que a gente teve que trabalhar com matérias-primas muito mais finas para realmente dar o toque. Sabe aquelas botas com o cano molinho? É isso. Aquilo é o disforme. As bolsas mais moles, as modelagens de roupas mais lânguidas, mais largas. Isso é o disforme, tá? Então, levar isso para a modelagem. E quando a gente fala do ultraverniz, a gente tem aqui o exemplo da Prada, que trabalhou esses efeitos molhados na campanha. E outra coisa que é importante, como eu já falei, as inspirações não servem só para a roupa, para o produto, servem como imagem de marca e comunicação de campanha. Então, você pode levar isso para a tua comunicação de campanha. Então, aqui é um pouco do disforme, esses canos mais molinhos, na joia, essa modelagem que é assimétrica, né? Aqui parece que ficou mole, olha, tá vendo? Folgado. Isso é o disforme. E aqui o ultraverniz, então, é o brilho molhado. É muito anos 80 isso, né? A questão do verniz muito forte. Então, pensem nisso, nos vinílicos, nos efeitos brilhantes. E aqui a gente vê a Miu Miu, trazendo essa estética. Quem assistiu Atômica na Netflix, é muito essa estética aqui, né, desse trench coat preto de verniz. É muito essa história, é bem anos 80 também. Então, trazendo essa coisa do atômico para a superfície dos materiais. E aí a gente olha, né, como que a moda olhou para isso, nas bolsas, nas roupas, o ultraverniz, o efeito molhado aparecendo em diversas questões. Aí os efeitos plastificados, que são os vinílicos, também super anos 80 isso, se trabalhar com diversas cores, quem faz acessório é muito bacana. Até trabalhar com acrílicos e PVCs transparentes, enfim, vai brincando com essa história. De novo, o plastificado aparecendo nos solados, aparecendo nos casacos. Daqui a pouco você faz só uma parte do seu casaco ou da sua blusa com essa coisa do plastificado, enfim. E o metalizado, eu acho que o metalizado é bacana você pensar em várias reconfigurações ele também, ora super brilhante, ora um pouco opaco. Aqui é um trabalho do Corne com a Nike, é uma escultura, só para a gente entender a força do metalizado, né? Totalmente metalizado, o forro, o cadarço, o ilhoso, solado, enfim. Você trabalhar com efeitos de metal nos seus produtos. E aqui, de novo, metalizado em efeitos de matéria. Você pode trabalhar esses plastificados. Aqui a campanha da Hermès,
trazendo exatamente essa atmosfera lunar, né? O cara está flutuando, ele está em gravidade zero, então mostra exatamente essa força tecnológica das marcas. Ele está no espaço, olha aí, tudo se comunicando, né? Campanha, roupa, tudo fecha a conta. E aí os efeitos dos holográficos, também muito forte, porque ele faz parte desse universo lunar. E quando a gente olha Bauman, né, trazendo também essa referência do holográfico nas peças. E aqui um pouco de referência também, um pouco mais de referência dos holográficos, na moda, no mobiliário, na joia. E aí a gente fala do ultra brilho, então aqui vocês podem trabalhar com as mantas metalizadas, com as correntes brilhantes, aplicação de strass, aplicação de hotfix. Então aqui é o ultra brilho, né? É hotfix com materiais metalizados. E aí, como que a moda entendeu isso? E o bacana é que a gente põe sempre um pet, porque agora o mercado de pet também está frequentando o Inspira Mais. É sensacional. Cresceu pra caramba o mercado de pet no Inspira Mais, porque o pet virou filho, né? Então, fazer produtos para pet está valendo a pena, porque as pessoas compram e pagam caro para coisas dos pets, né? E aqui, Jimmy Choo também trabalhando nessa estética nos 80, dos glitters, dos brilhos. As franjas, como eu falei para vocês, que começaram longas e agora viraram franjas de pérola, franjas normais, franjas metalizadas. Para entender um pouco mais aqui na Alberta Ferretti. O universo de franjas que você pode trabalhar. E aqui um pouco mais como a moda entendeu a ultra franja, então não é uma franja pequena, é uma ultra franja. Então, os spots são disforme, ultra verniz, plastificado, metalizado, holográfico, brilho e a ultra franja. E vamos seguir aqui para o dinâmico, como a palavra já fala, a questão do dinamismo, né? Aqui a gente fala um pouco do tubular, muito ligado à forma do objeto. Para quem faz joia, é muito bacana isso, porque você vai trabalhar com elementos tubulares, elementos que lembram correntes, né? Então, aqui as correntes são protagonistas dessa história. Você pode, inclusive, levar essa construção de corrente para modelagens muito simples, né? Então, sei lá, uma camiseta branca e trabalhar essa questão do aplique de correntes no teu casaco, na tua camiseta. Aqui nós falamos do xadrez disruptivo, então é pensar em novas padronagens para o xadrez, sair um pouco fora da caixinha em relação a essa padronagem tão clássica como a gente já conhece, então trazer o xadrez disruptivo também para as matérias-primas. Aqui é uma brincadeira, só para vocês entenderem um pouquinho mais do xadrez. Quem lembra daquele artista que picou o quadro no momento que foi leiloado, na hora que o cara deu o leilão, o quadro desceu e começou a ser picotado. E agora ele está valendo muito mais do que era antes, né? Então, aqui a Marlin já se apropriando um pouco daquele momento. Aí, a mutação, que eu acho muito bacana, é onde o zíper vira protagonista da modelagem, para você conseguir modificar essa modelagem, né? Então, você tira um pedaço da roupa, você afunila a roupa, do zíper sai um capuz, enfim. Você consegue modificar a sua modelagem a partir desse zíper. Então, investir num puxador bacana, investir num zíper legal, para ele realmente aparecer e ficar aparente, né? E o impermeável, trabalhar com nylon para queda, trabalhar com neoprenes, materiais que vão ter realmente essa característica do impermeável, né? Então, aí essa questão da mutação e do disforme, você constrói e reconstrói esse produto. De novo, um pouquinho o universo do impermeável,
para pensar como que você pode trabalhar uma capa de chuva bacana. E aqui exemplifica bem essa campanha da Adidas, né? Engineered for Extreme Condition. Então, é um sapato que vai realmente trazer, vai segurar a onda em condições extremas, né? Então, aqui ele perto de água ou em terrenos acidentados, ele perto de ambientes quentes, e o tênis está ali íntegro, né? Então, é um produto para condições extremas. Aqui o símbolo que representa, né, todas as condições, chuva, vento, calor, enfim. E aí você vai trabalhar, de novo, essa questão do impermeável nas modelagens. E o workwear, na realidade, o workwear traz a questão da funcionalidade para o seu produto. Então, pensar nos bolsos cargos, nas tiras, nas mochilas, nos bolsos. É onde a moda bebe da fonte do adventure e traz os ganchos, traz as cordas para dentro da história, né, para brincar com esse universo do workwear. Os ganchos aqui, olha, os engates, tudo isso que vem do universo do adventure e acaba vindo para a moda. E a espuma, que era um produto que ficava escondido dentro de um sapato ou de uma bolsa, sai para fora e aparece, né? Ele vira também protagonista de um sapato, de um casaco, de uma mochila, enfim, e ele aparece com texturas e com novos formatos. Então, para encerrar aqui o dinâmico, a gente vai ter o tubular, que vão pensar nas correntes, o xadrez disruptivo, que é esse jacquard 3D que a gente fala, a mutação através do zíper, onde você acopla e desacopla, a proteção com a questão do impermeável, o workwear, onde você pode beber da fonte do adventure e brincar com as cordas e as tiras, e os ganchos, e essa espuma que vai trazer a questão de conforto. E essa aqui é a cartela de cores dos 30%. Essa cor é linda, com o Akai e o Scooter. O Akai e o Scooter são duas cores muito fortes, que já estão acontecendo. Aqui a gente tem esse prateado. Esse Harbor Blue, ele é quase um cinza militar, bem denso, bem profundo. Eu apostaria nele também, ele está bem forte. Já fotografaram? Vou passar. E vamos para o final, que é o 60%, é o bate-caixa. É o que já está acontecendo, são as tendências remanescentes, são os hits da estação que acontecem aqui. Muita coisa vocês já vão reconhecer, porque exatamente essa é a intenção. Então, aqui, em moda, podemos aplicar a lei da física muito conhecida da ação e reação. Ao negar a identidade através da intolerância, a tradição artesanal e os aspectos folclóricos passam a ser exaltados. O Resistência surgiu para a gente quando o Trump fechou as fronteiras lá atrás, logo quando ele entrou, e várias personalidades da moda, do cinema, enfim, fizeram manifestos contra aquilo, porque quando os imigrantes estavam entrando nos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram de um vídeo do I Am Immigrant. Vocês lembram disso? Alguém viu? Se não viram, busquem isso na internet, porque era um manifesto contra o fechamento das fronteiras, que, na realidade, está super atual, né? A gente está vivendo isso de novo, enfim. E isso, só para relembrar, a gente falou... Espera aí. A gente falou em fevereiro de 17 e está mega atual, né? Então, a situação, na realidade, né? Só para a gente relembrar isso e como a moda cristaliza esses sentimentos, né? Quando a gente via lá a Dolce & Gabbana com os elásticos aparecendo com a logo grande, as mensagens de manifesto nas camisetas, aquilo é uma cristalização dos movimentos e manifestos das ruas, porque a moda ela absorve isso e transforma isso em produto. Então, diante das crises e incertezas, uma dose de escapismo nos transporta através da moda para cenários mais otimistas. É isso que a moda faz, é quase que um escapismo. Ela se apropria desses sentimentos todos e transforma isso em cenários mais otimistas. Então, é onde ela vai explorar elementos mais tradicionais, é onde a gente pode olhar para a América Latina, para o leste europeu, olhar todas as cores, estampas e desenhos que esses lugares têm e transformar isso em desenhos, em bordados, em modelagens,
embalagens e texturas, enfim. E é onde aparece o overinfo, com o tema teatral, que é o overinfo fala isso, né? O excesso de informação. É onde a gente vai olhar para esse folclórico, é onde apareceram os barbicachos, os bordados, os florais. Enfim, o folclórico fala disso, né? A gente vai ter essas imagens um pouco mais densas, com fundo escuro, e mais ainda olhando para esses florais, né, para esse exagero de informação que o folclórico nos proporciona. Então, o vermelho apareceu muito forte nessa história, né? Os tricôs, os desenhos de bordados de vó. É para isso que o folclórico trouxe. E aí, como o Dolce & Gabbana e muitas outras marcas se apropriaram dessa estética, né? De novo, levando isso para a roupa e para a imagem de campanha deles. Aí um pouco mais do folclórico, e é importante a gente entender que isso aconteceu no decor, no universo do pet, na moda feminina, na moda fitness. Opa! Deixa eu voltar aqui. Oi, meu Deus. É aqui. Aqui é Versace. Trazendo o barroco, que é uma identidade da marca, né? Essa coisa do exagero, o dourado com o preto e o branco. Né? Então, a gente tem aí uma história rica no Brasil, inclusive, de barroquismo, que traz toda essa ornamentação, as medalhas, os arabescos, né? E trabalhar isso nas roupas. Aqui a questão do coração, que começou há um tempo atrás, e ela também se torna quase uma tendência reminiscente, porque ela vai se transformando, né? Agora ela aparece mais limpa, mais digital. Tem hora que ela parece mais divertida, já um pouco no universo infantil, em poás de coração, então ela vai se transformando. Olha o coração como ele já aparece aqui, em formatos mais simples. E aí o famoso animal print, que para a gente também é uma tendência remanescente, porque, na realidade, ele está se transformando. Né? Isso foi o que a gente mais viu, e agora ele já começa a se apresentar de outras maneiras. Aqui como as marcas se apropriaram dessa história, numa estética 100% anos 80. E aí ela já aparece reconfigurada, né, os animais prints com fundos neons, com fundos coloridos, sobreposições, misturas de texturas de animal print. Aí já vê a cobra, a zebra, junto com a onça, enfim, o overinfo, né? Essa mistura de referências. Isso, se vocês forem na C&A daqui, a gente deu uma passada ontem, lá já está acontecendo, então você tem que misturar as cores, enfim, fazer esse pupurri de referências. Então, o overinfo, para resumir, é o folclórico, o coração, o barroquismo e o animal print. A gente segue para o volume, que está relacionado diretamente ao volume de forma, né? É onde aparece aqui, né, o daddy sneaker, esse solado mais bojudo. É onde, na moda, a gente tem os big laços, as big fivelas, os big solados. Né? Então, reflete diretamente na forma. Na biju e na joia, os brincos grandões, né, aparecem nesse universo do volume. As mangas bufantes e grandes, as grandes golas, né, as correntes também gigantes. E quando a gente olha para a estamparia, é a macro padronagem. Então, a gente pode pensar nessas macro estampas, né? O exemplo de como o Valentino se apropriou dessa história. Então, trazendo a referência da forma para as estampas. E aí os cabedais também, isso na decoração, nas bolsas, as big alças. Como eu falei, os grandes laços, as modelagens mais amplas para a moda, né? Os babados, as fivelas, os cintos também maiores do que o normal. Aqui um pouco mais de referência do volume, olha. Um cinto bem largo. Os paetês são enormes, não são pequenos, olha, nas joias, nas bijus, nos calçados e nas roupas. Então, tudo perde a proporção, né? A pelúcia entra como matéria-prima nesse universo do volume, né, para trazer volume para uma história. Aqui algumas referências de veludo e de pelúcia. Os matelassés acabam voltando por conta desse volume. Então, pensem em novos matelaçados, tá? Ou uma ombreira, uma frente de jaqueta, um detalhe.
e aí você traz esse matelaçado diferenciado, né? Então sai um pouco do comum, que é o losango, e pensa em novos matelaçados. Então o volume para fechar, o volume para fechar, ele fala exatamente de proporções, né? Então, proporções, matérias estruturadas, o paetê, a pelúcia e o matelaçado. E no matelaçado pensem em novos desenhos, né? Sai do comum, que é o losangozinho, que todo mundo já conhece, pensem em novos bordados e novas texturas. E o bloco de cor, o nome já fala, né? Bloco de cor é a força da cor em cima de uma história. Então, é pensar num look todo vermelho, né? Aqui a sandália tem o solado vermelho, palmilha vermelha, fivela vermelha. Então, o total color é a força da cor dentro do produto, né? E o bacana é entender que isso reverbera em vários segmentos, né? Ó, biju masculino, pet feminino. E aí a brincadeira do bloco de cores de uma única história. Quando a gente olha para o fitness, a gente vê aqui, ó, as calças com as listras, né? Os recortes. No tênis, a mesma coisa. Então, vocês podem pensar em trabalhar 2, 3 cores ao mesmo tempo. A famosa combinação vermelha, branca e marinho, né? Que veio da fila, que também é a força dos anos 80 que voltou. Isso aqui a fila já fazia há muito tempo atrás, mas é essa força dos anos 80. Entendeu por que agora a gente está vendo tanto azul marinho, vermelho e branco, né? É por conta disso. E quando a gente olha aqui para o Tommy Hilfiger na campanha, isso aqui é super anos 80. Quem assistiu ET, a estética era essa, né? Então a brincadeira de rua era essa das crianças. Então ele representa isso, ele traz isso para a moda, né? A brincadeira dos tênis, do basquete, porque o basquete era um esporte muito praticado naquela época. Enfim, ele traz esse perfume dos anos 80 nas estampas, nas cores, enfim. E aí a força do vermelho e do azul também, olha, no pet, no acessório, no calçado e na roupa. E aí, de novo, perfume anos 80, né? New Wave. Super anos 80, né? E aqui, como isso está sendo, visto pela moda. Nossa, está passando muito rápido esses slides. Agora vai. É legal pensar na combinação de cores, né? Os recortes coloridos, né? Pensar realmente em bloco de cores. Um pouco mais de bloco de cor. Pensar em listrados bem coloridos. E aqui é um conceito mega colorido, a força do pink. Eu estava dando uma olhadinha no street style dos últimos desfiles, muito pink, então fiquem atentos ao pink. Aqui com as marcas mais à vista também já estão trabalhando essa questão dos blocos de cores nos seus solados, nas suas campanhas. E aqui um pouco mais de bloco de cor, ou total color, ou detalhes, cores vibrantes na coleção. A força dos amarelos com preto e o branco também é uma questão que vocês podem pensar. Bom para o infantil, né? Fica bem bacana para o infantil. E aí, para resumir, vermelho, contrastes e o total color. Essa é a cartela, podem fotografar quem quiser. É uma cartela hiper colorida, tem o dourado junto. Oi, aqui? Espera aí. Sim? Posso trocar? O povo brigou comigo. Cartela. E aí, gente, é o final. Aqui a gente tem ainda a cartela dos clássicos, olha, porque a gente acredita que existem cores clássicas e commodity,
Do lado direito, a gente considera cores clássicas e commodities para confecção, como o marinho, o vermelho, o branco e o preto. Do lado esquerdo, nós acreditamos que são cores clássicas e commodities para o calçado e acessórios, como o café, o bege e o nude. Né? Faz mal ter isso na coleção? Não, muito pelo contrário, são cores clássicas. Né? Por isso que eu falei, façam agora um diagnóstico, quais são os seus clássicos? Quais são os seus clássicos de produto, entendeu? Que é muito legal, vocês podem lançar isso, olha, com perfume novo em toda a coleção e fazer um exercício com esses produtos. Aqui tem uma geral da cartela, se quiser tirar foto, é bacana, também acho legal, porque daí você tem a divisão do que é 10, 30. E os clássicos, gente, um ponto importante, os clássicos só apoiam a cartela dos 60%. Porque são clássicos e os 60% é o que está acontecendo agora. Tá? Ela não apoia a cartela dos 10 e dos 30, ela só apoia a cartela dos 60. É assim que a gente trabalha dentro da indústria de componentes. E nosso play já passou, mas vai ficar o convite para vocês do dia 4 e 5. O nosso tema é Zen. Olha que loucura, hein? A gente vem do play super colorido, super agitado, e aí a gente vai para o Zen, né? A gente faz o caminho ao contrário na próxima estação. Vocês vão receber o pôster. Leiam com muito carinho o pôster do planejamento, porque eu acho que é uma visão de negócios, né? Moda é negócios, gente. Hoje a gente estava brincando nos atendimentos que eu falo assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com moda. Eu adoro moda. Não, você gosta de comprar roupa. Eu também adoro comprar roupa. Mas moda é negócio. No final do mês tem que pagar conta, tem que ter faturamento, tem que girar. Né? O legal é que o nosso negócio é mais colorido, brilha mais, né? Mas ele é um business e tem que ser tratado com planejamento, com estratégia, tem que ser business, né? Assim que a gente tem que olhar, né? Então é muito importante isso, não esquecer que moda é negócio, tá? Fica o convite para vocês, reitero o convite em junho, gente, é muito legal, vale super a pena. Programem uma viagem para São Paulo. É uma semana de vários eventos em São Paulo. Não acontece só o Inspira Mais, acontece a Francal, acontece um monte de coisa lá. Então, acho legal planejar uma viagem de pesquisa mesmo, sabe? Você vai para os shoppings, vai pesquisar o popular, vai pesquisar o bacana, porque daí você tem uma amplitude do que está acontecendo em todos os mercados. Né? Vai para o mercado popular, lá na José Paulino, 12 de outubro, loja de rua, e vai para os shoppings legais, vai para o Cidade Jardim, para o Higienópolis, e vê essa diferença. São Paulo proporciona isso. A cada bairro é um público, é uma loucura, é um comportamento. Então, vale muito a pena ir e conhecer novos fornecedores, ainda mais que vocês estão longe de São Paulo. É legal conhecer novos fornecedores e eles estão abertos para recebê-los. Tá? Então, gente, muito obrigada. Não sei se eu falei muito, desculpe os problemas técnicos, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Respondam a pesquisa, peguem o folder, preguem na parede o mood de planejamento e corram atrás, né, Gil? Como você falou, sem medo, experimentem, façam, porque é só assim. E tenham paciência, porque o nosso mercado não é mole, não. Né? Gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima.